Vamos começar pelo anel mágico, tá? Vou fazer devagar para quem tá iniciando. Para quem já domina o crochê, aí a gente vai iniciar pelo anel mágico e colocar 6 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Aí vou fazer mais devagar. Para quem tá iniciando, introduz a agulha, faz a primeira laçada, tá? E aí puxa. Vamos fazer mais uma laçada, isso equivale ao primeiro ponto baixo, tá? Introduz a agulha novamente, puxa o fio, mais uma vez, esse é o segundo ponto baixo, tá? Nós vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Esse fio é um fio da Camila Coach, eu acredito, não tem mais a numeração dele, por isso que eu não comecei falando da linha, tá? A agulha é a número 1.75. Aí vamos terminar os 6 pontos baixos, alonga o fio, tá? Pra gente fechar o anel mágico. E aí eu vou fazer só uma puxadinha nesse fio de dentro, ó. Eu puxo também um fio de dentro, porque sempre fica essa primeira laçada, ela fica meio pra fora. Quando a gente fecha o anel mágico, ela fica bem saliente. Aí eu puxo esse fio de dentro, esse é o fio que eu vou fechar o anel mágico, eu puxo essa parte de dentro, ó. Só questão de perfeccionismo, tá? Não vai interferir em nada no trabalho. Aí eu fecho e puxo pra fechar o anel mágico. Pronto. Já tá dado início ao nosso trabalho com 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Aí a gente vai continuar, vamos fazer agora a segunda carreira com 6 aumentos, tá? Cada ponto baixo desse de base vai ter 2 pontos baixos como aumento agora. Olha só, vamos pegar nas duas alcinhas, meio difícil, tá? Que eu deixei bem apertadinho, bem fechado, mas a gente consegue. Aí o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Aí pegou o foco. Aí o primeiro ponto baixo, no mesmo lugar, a gente coloca o segundo ponto baixo, que equivale a um aumento, tá? Todo aumento são 2 pontos baixos no mesmo lugar, pelo menos nesse caso aí. Aí a gente vai fazer até o final, 6 aumentos, no final teremos 12 pontos baixos. Agora finalizando a carreira de aumentos, tá? Se quiser colocar um marcador, fica à vontade. Nós vamos fazer 4 carreiras de 12 pontos baixos, tá bom? Essa é a segunda carreira que nós terminamos. Olha só, essa parte que eu tô mostrando é onde ficaria aquela alcinha pra fora. Aí como a gente vai deixando bem apertadinho, né? Não ficou mais, tá? Só um detalhe. Nós vamos fazer 4 carreiras de 12 pontos baixos cada carreira, tá? Apenas ponto sobre ponto. Eu não costumo usar marcador, tá? Eu faço o seguinte, eu pego o número de pontos, que são 12 pontos baixos, e multiplico por 4, que é o número de carreiras.
E aí vai dar um número no qual eu vou fazer a quantidade de pontos, tá? Eu não costumo usar, em carreiras de crescimento, não costumo usar marcador, mas é opção minha, tá? Pode marcar as carreirinhas aí, vamos fazer 4 carreiras com 12 pontos baixos. Finalizando nossa sexta carreira, tá? Essa é a sexta carreira. Nós vamos fazer o seguinte, aqui eu vou usar um marcador, tá? E aí nós vamos fazer 6 aumentos em sequência, tá? Nós vamos fazer 6 aumentos mais 6 pontos baixos, tá bom? Já fiz o primeiro aumento, tá desfocando aí, tá, gente? Mas eu fiz um aumento já. Nós vamos fazer 6 em sequência, sem pular nenhum ponto. 6 aumentos e mais 6 pontos baixos. Finalizando aqui a carreira, tá? Agora nós vamos iniciar a próxima. Coloca aí teu marcador. E agora nós vamos fazer um aumento e um ponto baixo por 6 vezes, tá? Um aumento e um ponto baixo por 6 vezes, mais 5 pontos baixos até o final da carreira. Aí já fiz o primeiro aumento, um ponto baixo, certo? O próximo, um aumento, aí um aumento, mais um ponto baixo. Esse é o segundo, segunda sequência. E aí a gente vai fazer por 6 vezes e finalizar com um ponto baixo normal. Próxima carreira, tá? Vamos usar o marcador. E agora nós vamos fazer um aumento. Sempre eu vou começar com um aumento aqui, tá? Nessa parte. Um aumento e 3 pontos baixos por toda a volta, tá? No final teremos 30 pontos baixos. Um aumento, como fiz, mais, olha só, segundo e o terceiro ponto baixo. Mais um aumento por toda a volta, tá? Um aumento, 3 pontos baixos até o final. Próxima carreira, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos baixos por 6 vezes, tá? Um aumento, 2 pontos baixos, mais um aumento por 6 vezes, tá? Não por toda a volta, por 6 vezes. Um aumento e 2 pontos baixos por 6 vezes e mais 12 pontos baixos. No final vamos ter 36 pontos baixos. Já vou aproveitar para colocar o enchimento, tá? Na foto mostra essa parte aí um pouco mais alongada,
mas como a pedido da cliente ela queria essa parte do bico aí menor, eu fiz com 4 carreiras, mas na foto eu faço 6 carreiras, tá? Aí começando a próxima carreira, vamos colocar o marcador. E aqui nós vamos fazer sequência só de ponto sobre ponto, tá? Nós vamos fazer 3 carreiras de 36 pontos baixos, tá? Apenas ponto sobre ponto. Agora eu vou colocar esses olhinhos, tá? O número 7, o número dele, com trava. Já fiz minhas carreiras de crescimento, tá? Olha só. Se quiser fazer esse biquinho mais alongado, como eu falei, até 6 carreiras acho que vai ficar legal. Agora nós vamos contar 9 carreiras pra gente colocar o olhinho, tá? A distância entre eles fica a critério aí de cada um, tá? Vamos colocar aí entre a 9ª e a 10ª carreira, tá? Aí eu vou alargar um pouquinho com a agulha e a gente vai colocar o olhinho com trava, tá bom? Mas se quiser bordar, espera para terminar, para bordar no final, que aí você vê o bichinho completo, né? Você tem uma ideia mais ou menos onde colocar. Como eu vou usar travas, a gente tem que colocar o olho agora nessa fase, que vai começar a diminuir a parte da cabeça dele. E agora a gente vai contar mais ou menos de 8 a 10 pontos de distância entre eles, tá? E aí eu coloquei bem na direção da mesma carreira, só que eu achei que ficou muito próximo desse bico dele, tá? Aí eu acabei tirando e colocando na carreira de cima. Por isso que se você estiver fazendo bordado, fica até melhor. Para quando ele estiver tudo pronto, você vai ter uma ideia melhor de onde colocar, né? Aí coloque entre 8 a 10 pontos de distância, para não ficar muito junto nem muito separado também, tá? Aí a gente aproveita já para bordar também nessa fase. Se você quiser bordar só no final, também fica a critério, né? Mas como eu já tenho uma prática fazendo ele, já vou bordar agora. E aí vai no olho também, ó, gente. Eu vou posicionando a agulha onde eu acho que vai ficar melhor o sorrisinho. O bom dessa parte da boca, é que se no final não der certo, não ficar do jeito que você quer, você corta e faz de novo, né? Só bordado. Do olhinho com trava não, né? Você colocou agora, vai até o final, vai ficar assim. Aí, para quem tá iniciando, é bom bordar também o olhinho, porque chegando no final a gente vai ver o resultado melhor. Aí nessa fase, para quem já tem um pouquinho mais de experiência, sabe como é que vai ficar o trabalho. Tá? Mas não tem muito segredo não, esse amigurumi ele é bem simples, vocês vão ver aí. O restante dele é bem simples. E para quem for fazer um golfinho, né, é só mudar a cor, que o bichinho é o mesmo, né, praticamente. É só mudar para um azul bem clarinho, ou um cinza, né, bem clarinho, não sei. Mas aqui eu tô fazendo o botinho cor-de-rosa, muito popular na lenda aqui no Amazonas. E é o bichinho que mais eu vendo, ele, o peixe-boi e a Yara. É uma coleção que eu fiz, tá? Tem outros que eu vou postar em sequência desse, mas eu tenho uma coleção com 8 amigurumis regional,
foi desenvolvido junto ao Sebrae, tá? E é um dos que mais eu faço, são esses 3, né? Eu sempre tenho 8, vou colocar em sequência todos eles. Mas esse daí, junto com o peixe-boi e a Yara, são os que mais eu vendo. Vendo muito para turista. Vendo bastante. É difícil vender regional no próprio estado, né? O pessoal não gosta muito não, mas para turista a gente vende bastante. E olha só como ele vai ficando bem engraçadinho, né? E aí, finalizado, a gente vai dar sequência no nosso trabalho. Agora vamos na próxima carreira, a gente coloca esse marcador aí e vamos fazer 6 pontos baixos, tá? A gente vai começar a parte de diminuir o corpinho dele, a cabeça é esse aí, esse pedacinho só, tá? Ele é bem pequenininho mesmo, é um chaveirinho, tá? 6 pontos baixos e agora vamos fazer as 4 diminuições, ó. Pegando apenas nessa alcinha de fora, olha só, 2 alcinhas, nós vamos pegar apenas nessa que tá de frente pra gente, né? Pega na primeira e na segunda, tá? Aí a gente vai fazer uma diminuição. Muito simples, tá? Muito simples de fazer mesmo. Olha só, uma alcinha na segunda e puxa tudo. Segunda diminuição, tá? Vamos seguir aí fazendo as nossas 4 diminuições e 22 pontos baixos restantes. Aí finalizando a carreira, passo o fio para o outro lado e vamos começar a próxima carreira, tá? Nessa carreira nós vamos fazer 4 pontos baixos, tá? A gente está fazendo a diminuição da cabeça, 4 pontos baixos e 2 diminuições agora, tá? No anterior a gente fez 4 diminuições, agora nós vamos fazer apenas 2. Olha só como vai ficando. Vai ficando meio estranho, mas depois que a gente coloca o enchimento ele vai pegando forma, tá? É normal se achar que ele tá estranho. Aí vamos fazer, olha só, mostrando novamente, 2 alcinhas, vou pegar só nessa que tá de frente pra mim, o trabalho de frente pra mim, ó. A alcinha de fora, que as pessoas chamam, essa é a alcinha de fora. É a que fica de frente pra mim. Pega as 2 alcinhas e aí a gente faz uma diminuição. E dando sequência até 24 pontos baixos, no final a gente vai ter 30 pontos baixos. Finalizando a carreira, passa o fio para o outro lado, tá? O marcador. E agora nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, tá? Nós temos 30 pontos baixos no trabalho. Nós vamos fazer 3 carreiras de crescimento, tá? Apenas ponto sobre ponto por 3 carreiras. Agora, finalizando nossa carreira de crescimento, vamos começar agora com diminuições, tá? Nós vamos fazer 2 diminuições, tá? Já mostrei no detalhe, agora só vou falando. 2 diminuições, 10 pontos baixos, tá bom? O importante aqui não é nem esses pontos do meio, que eu vou falando 10 pontos baixos e tal, que vai diminuindo. São apenas as diminuições que elas têm que ficar entre os olhinhos, né? Tem que ficar bem no centro essas diminuições.
e nós vamos ter aumento também na parte de baixo. Então, todas as diminuições e aumentos, elas têm que ficar no meio do trabalho, tá? Pro botinho não ficar torto. Aí nós vamos fazer 10 pontos baixos e 4 aumentos, tá? Aí esses 10 pontos baixos pode variar no teu, não sei como é que tá o teu trabalho, mas pode dar 8, pode dar mais também, pode dar 12 pontos. O importante é que esses aumentos nessa parte aí da boquinha, olha só, as diminuições elas têm que ficar no meio, entre o olhinho, tá? As diminuições, elas vão ficar todas nessa mesma direção. Aí no meio e da boquinha vão ficar todos os aumentos nessa direção. Então os pontos que vão ficar entre as diminuições e os aumentos, eles não vão interferir muito não, tá? Eu posso falar um número aqui, no teu pode estar dando um número diferente. Mas no meu caso deu 10 pontos baixos aí entre as diminuições e os aumentos, tá bom? Ele vai começar a curvar o trabalho. Tá? Agora nós vamos fazer 4 aumentos nessa parte aí de baixo. Ainda na mesma carreira, tá? Nós vamos ter 2 diminuições. Aí então eu deixei essa quantidade de pontos que eu deixei 4 pontos, tá? Nós vamos fazer as últimas 2 diminuições da mesma carreira ainda. Olha só. Eu fiz nesse meio de aumentos e diminuições, nessa parte aí deu 8, tá? Aí eu deixei os 4 pontos para ficar em cima 4 diminuições e embaixo 4 aumentos, tá? Eu tanto aumentei quanto diminuí a mesma quantidade de pontos. Eu fiz 4 diminuições, agora a gente passa o fio e começa a próxima carreira com diminuições também, tá? Então vamos lá, 2 diminuições nessa parte de cima, 2 diminuições. E aí a gente vai fazer 10 pontos baixos também, 10 a 8 mais ou menos, vai ser igual a carreira anterior, tá? Nós vamos fazer 2 diminuições agora no começo, aí vai nesse meio, nessa lateral aí com pontos baixos, não costumo contar, tá? Quando chegar na parte dos aumentos, nós vamos fazer 4 aumentos, segue com ponto baixo. E para finalizar, a gente deixa 4 pontos baixos, tá? Para fazer 2 diminuições. Que aí a gente termina com 4 diminuições em cima e 4 aumentos na parte de baixo. Tá? Vou fazendo aí devagar para vocês entenderem, mas olha só. Quem já tá pegando aí já vai seguir sozinho essa parte aí. Tá? 4 aumentos na mesma direção do aumento anterior. Certo? Como eu falei, deixei os últimos 4 pontos baixos para fazer nas nossas diminuições, tá? 2 diminuições para finalizar essa carreira. Agora a gente vai começar a próxima carreira com uma diminuição, tá? Nas anteriores a gente fez 2 diminuições nessa parte, mas nessa carreira a gente vai fazer apenas uma diminuição. E segue com ponto baixo na lateral até chegar na parte do aumento, tá? E a gente vai fazer apenas um aumento também.
Aí finalizando a carreira, eu deixei 2 pontinhos, tá? Pra fazer a última diminuição, certo? Aí finalizou a carreira. Ele vai ficar assim meio tortinho mesmo, tá? Mas ele já vai curvando, ó. Ele vai curvando em cima, depois que a gente colocar o enchimento, ele vai ficar mais engraçadinho, tá? Mas é assim mesmo, tá? Aí pra baixo ele já vai crescendo, ó. Pra ele ficar curvadinho. E aí a gente continua. Agora nós vamos fazer 2 diminuições novamente. 2 diminuições, tá? E 3 aumentos na parte de baixo, tá bom? E aí você vai sempre conferindo se tá ficando certinho, tá? A parte dos aumentos e das diminuições. Aí a gente continua com os pontos baixos, tá bom? E aí a gente finaliza com 3 diminuições. Aí no caso eu vou deixar 6 pontos baixos, tá? Pra poder a gente fazer as 3 diminuições pro final da carreira. Agora a próxima carreira, 2 diminuições novamente, tá? Mesma da carreira anterior. A gente vai fazer 2 diminuições agora. Nós vamos fazer 4 aumentos, perdão. Na outra a gente fez 3 aumentos, nessa nós vamos fazer 4 aumentos. 2 diminuições, aí continua com ponto baixo. Quando chegar bem no meio da boquinha dele, a gente faz 4 aumentos. Tá sempre conferindo se tá ficando no meio, se tá certinho, para ele não ir ficando torto. E finaliza com 3 diminuições. Aí você deixa aí os 6 pontos baixos sem trabalhar para poder fazer as 3 diminuições. Aí deixei os 6 pontos baixos, vamos fazer as 3 diminuições. Tá quase finalizando, tá, gente? Mais 2 carreirinhas e a gente termina o corpinho.
Começando a próxima carreira, vamos fazer 3 diminuições, tá? 3 diminuições e 2 aumentos na parte do meio, tá bom? 3 diminuições agora no começo, aí continua com ponto baixo normal. Quando chegar na parte do meio, você faz 2 aumentos, continua com ponto baixo e finaliza com 3 diminuições. E aí finalizou essa carreira, tá? Olha só como ele tá ficando. Aí, se quiser ir colocando enchimento, já, né, como eu fiz, coloquei na parte da cabeça já um pouquinho, tá? E a gente vai para a última carreira, que são 3 diminuições novamente, tá? 3 diminuições. Nós vamos fazer no meio 4 aumentos, tá? E finalizar com 3 diminuições, tá bom? 3 diminuições no começo, aí segue com ponto baixo, faz 4 aumentos, segue com ponto baixo e finaliza com 3 diminuições. E aí finalizando nossa última carreira, tá? Nossa última diminuição, tá? A gente vai deixar um fio longo tanto para costurar essa parte que tá aberta, quanto para fazer a cauda dele, tá? O rabinho dele lá, a gente já deixa esse mesmo fio, tá? Deixa um fio longo. E aí a gente aproveita para encher também, tá?
E aí a parte dessa costura é bem simples, vocês viram que eu deixei um fio bem longo. Aí ó, pego nas duas alcinhas e vou lá do outro lado também, tá? Duas alcinhas. Olha só, pra ele ficar para esse mesmo lado. Se colocar para o outro lado ele vai ficar torto, né? Aí você puxa bem, tá? Vou colocar no mesmo lugar, tá? Aqui não tem muita regra não. Aí coloquei nesse, não posso colocar mais. Não, vai costurando aí pra ficar bem fechadinho. O importante é que ele fique bem fechadinho. Aí você vai, também não passa muitas vezes no mesmo lugar, que acaba ficando feio o trabalho, né? Ajeitando sempre bem a linha, olha só. Bem arrumado. E aí você vai costurando até o final e vai colocando um pouquinho de enchimento, caso queira deixar ele bem firme até o final. Só não coloca muito, que acaba mostrando, né? Acaba aparecendo no ponto, tá? Vai arrumando, ele vai ficando meio tortinho para um lado, para o outro, mas você vai ajeitando, que é o enchimento, né? Aí você vai costurando bem simples, ó, não tem dificuldade nenhuma. Sei que tem muita gente que tem dificuldade nessa parte da costura, mas vocês estão vendo aí que ele é muito simples, muito fácil mesmo. Aí eu vou já mostrar pra vocês a parte da cauda, tá? Finalizando aí a parte da costura, eu coloquei mais enchimento, queria deixar ele mais firme até o final. A única parte que leva enchimento é essa aí, as outras partes não tem mais enchimento, tá? É só aí mesmo. Pronto, agora a gente vai finalizar a costura. Vai sempre arrumando ele pra não ficar muito estranho, né? Pronto, finalizando aí, ó. Nem parece muito, né? Aí, ó, finalizou. Deixei um último pontinho, tá? No mesmo lugar, ó, onde eu finalizei. Vamos começar a cauda. E aí é o seguinte, essa nadadeira aí, né? Eu acho que é nadadeira, não sei. Vamos fazer 3 correntinhas, tá? Puxei a primeira. Vamos fazer 1, 2, 3, tá? Dá uma laçada no fio. Vem no mesmo lugar, tá? Todos os pontos vão vir no mesmo lugar. Aí peguei, faz um ponto alto, certo? Aí, primeira parte. Aí agora a gente vai fazer um picô de 3 correntinhas, vem na mesma base do ponto alto, olha só. Aí puxa com o ponto baixíssimo, tá? Esse é o picô que eu vou fazer. Laço o fio, vem no mesmo lugar, puxa outra laçada, certo? Olha só. Essa é a primeira parte. Nós vamos fazer mais um picô com 3 correntinhas. Perdão, gente, picô não, tá? A gente tá finalizando aí com ponto baixíssimo, primeira parte dessa cauda aí, ó, tá? A gente fez 3 correntinhas e finalizou. Aí a gente sobe novamente, 3 correntinhas, dá uma laçada e a gente vai repetir essa nadadeira, tá? No mesmo lugar, ó, sempre no mesmo lugar. Ponto alto, certo? 3 correntinhas, vem nessa base aí, ó, no ponto alto e finaliza com ponto baixíssimo. Você faz um ponto que ficou diferente, fica à vontade, tá? Laça o fio, mais um ponto alto. Essa é a parte da nadadeira. Na verdade, todas as outras vamos fazer do mesmo jeito. 3 correntinhas, finaliza aí com um ponto baixíssimo. Tá? E a gente já fez a cauda, ó, sobrou bastante fio ainda. Ficou certinho pra gente finalizar, olha só. Aí a gente costura da maneira que fique bem fechadinha, tá? Que esse foi o último pontinho, sobrou bastante fio. É bom deixar um fio no melhor sobrado que faltar, né? Que ficar um pedaço pequeno a gente não conseguir terminar o trabalho. Ó, no mesmo lugar eu vou introduzir a agulha e vou sair no lugar qualquer, aqui tá um lugar aleatório aqui. Só pra gente fazer o nozinho pra finalizar. Certo? Olha só. Com o mesmo fio que a gente começou o trabalho todinho, a gente tá finalizando agora o trabalho. Certo? Essa é a nadadeira. Você faz um tipo diferente, fica à vontade, tá? Esse daí foi a maneira mais simples que eu achei para não ter muita emenda, muita costura, tá? E ficou desse jeito.
Aí a gente vai fazer um nozinho simples, vou mostrar pra vocês como eu finalizo os trabalhos. Pra vocês que já acompanham, já tem a ideia de como eu finalizo. Olha só, no mesmo lugar a gente sai com a agulha, tá? É um nozinho bem simples. Certo? Qualquer um consegue, gente. Isso, ó, puxa o primeiro, volta no mesmo fio que a gente tá fazendo o nó, olha isso. Bem simples mesmo. Aí vamos fazer mais um, né, só pra garantir. E pronto, tá finalizado. O nozinho vai no mesmo lugar que saiu e sai com a agulha num lugar qualquer, tá? Só pra finalizar aí. Ó, o nozinho pra dentro, pronto. Essa parte tá finalizada. Agora a gente vai fazer as nadadeiras. Igual a gente fez essa cauda aí, nós vamos fazer as outras nadadeiras dele. E aqui também, olha só, vou seguir na direção da boquinha, aí eu coloco pra dentro um pouquinho, tá? Vão ser aquelas nadadeiras bem da barriguinha dele, ó. Vamos pegar nesse ponto aí. Não contei não, tá? Foi no olhômetro mesmo. Vamos pegar aí de um lado pro outro, ó, num pontinho. E vamos fazer como se fosse aquela caldinha que a gente acabou de fazer, tá? Só um lado. A gente puxa. E aí faz uma corrente, duas, três, tá? 3 correntinhas. E aí laça o fio. Vem no mesmo lugar, tá? Faz um ponto alto, certo? Muito simples. E aí, ó, puxa bem. A gente vai fazer um picô. 1, 2, 3 correntinhas, tá? Vem na base aqui, ó, do topo, na verdade, né, do ponto alto, nas 2 alcinhas e faz ponto baixíssimo. Aí é meio complicado só porque a gente não tem muito apoio para segurar, mas é muito simples, tá? Dá para fazer tranquilo. E aí faz mais um ponto alto na mesma base, ó, no mesmo lugar onde a gente começou. Faz ponto alto. E aí faz 3 correntinhas. 1, 2. Na verdade fiz 2, né? Nem fiz 3 correntinhas. Enfim. E aí tá pronta essa nadadeira da barriguinha dele, tá? Aí corta o fio um pouco longo só pra fazer a costura. Vamos deixar aí, vamos fazer o outro lado logo. Porque o nozinho é daquele jeito que a gente fez na parte da cauda, tá? E a gente vai medir, olha só. Aí agora é só seguir. Do outro lado, a mesma coisa. A gente vai lá, ó, segue na mesma linha. E tem a boquinha, a gente coloca ela um pouquinho mais pra dentro da boquinha, pra ficar na parte da barriga, né? Aí você pede pra alguém olhar se tá torto, se tá tudo certo, que aí outras pessoas veem melhor que a gente que tá fazendo, né? Eu peço muita ajuda dos meus filhos, ver se tá tudo certinho, se tá torto. Olha isso. Na parte de dentro da boquinha. Esse sorrisinho, ó. Aí você vai medindo aí. Do outro lado tem que estar bem parecido também. Aí ficou lá fora, ó. Tá vendo? É bem simples. Vamos fazer, acho que ficou meio torto, mas vai dar certo no final, tá? Não vai ficar muito torto, não. E aí a gente faz do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, tá bom?
Agora no topo, olha só. Aqui também no olhômetro, gente, ó. Tem os olhinhos, a gente vai bem no meio. E vai seguindo. A gente começa a fazer nessa parte curva, tá? Olha só, aí começou as diminuições. Aí a gente faz aí. Esse aqui é o mais simples de todos, olha só, vai vendo bem. Tá no meio. E a gente começa. Puxa a primeira correntinha. Certo? Bem no meio, bem onde começou as diminuições. A gente faz 1, 2, 3 correntinhas. Laça o fio no mesmo lugar. A gente faz um ponto alto simples. Novamente, um ponto alto. No mesmo lugar, que não tem picô, tá? Só ponto alto. E tá finalizado. Tá? Puxa bem. Aí você deita o ponto, tá? Olha só. Você vai deitar ele e ver onde é que ele vai chegar para você finalizar com ponto baixíssimo, tá? Aí, pronto, tá finalizado. É só esse pedacinho aí, tá? Aí eu vou costurar da mesma maneira que eu costurei a cauda, vocês vão ver aí, tá? E ele tá pronto. Se você estiver fazendo um golfinho, como eu falei, na cor azul ou cinza, enfim, ele tá finalizado, tá? Agora a gente vai seguir para a parte do chapéu dele, tá? A gente vai finalizar com os nozinhos aí, simples, como eu fiz na cauda, tá? Vou acelerar, mas é isso aí. Agora a gente vai fazer o chapéu. Peguei o branco, tá? Pode fazer a cor que você quiser, mas eu vou fazer um branquinho. Anel mágico, 5 pontos baixos, perdão, 5 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? Simples, vamos fazer, olha só. Pela mesma pontinha lá, a gente vai puxar o fio de dentro, puxa o fio de fora e fecha o anel mágico, certo? Aqui eu fiz um pouco mais rápido, porque vocês já estão acostumados, né, com o anel mágico. A gente vai fazer 10 pontos, né, são 5 aumentos, no final vamos ter 10 pontos baixos, certo? Aí a gente fez 5 aumentos, tá? Não tô usando marcador agora. E vamos lá, tá? Mesma coisa que a gente começou o vídeo com os pontos baixos dentro do anel mágico, certo? E a gente continua. Nessa carreira agora, vamos colocar um marcador e vamos fazer um ponto baixo e um aumento.
um ponto baixo e um aumento, e no final a gente vai ter 15 pontos baixos. Aqui finalizando a carreira com 15 pontos baixos, certo? Nós vamos para a quarta carreira com 2 pontos baixos e um aumento, tá? No final a gente vai ter 20 pontos baixos, 2 pontos baixos e um aumento, e no final 20 pontos baixos. Uma carreira, olha só, 2 alcinhas. Agora nós vamos pegar na alça de dentro, certo? Essa que a gente fez, a alça de fora, para as diminuições, nós vamos pegar nessa de dentro, tá vendo? Vamos pegar na de dentro, diferente das diminuições, certo? E aí a gente vai fazer 20 pontos baixos somente nessa alça de dentro, tá? Tô tentando mostrar bem aí para vocês, mas ó, são 2 alcinhas, vamos pegar na de dentro, certo? Nas diminuições a gente pega nas alcinhas de fora, dessa vez a gente vai pegar nas de dentro, tá? No final, 20 pontos baixos apenas nas alcinhas de dentro. Aí a gente finalizou essa carreira, vamos fazer ponto sobre ponto, 20 pontos baixos até o final. Aí finalizando, tá? Começando a próxima carreira, a gente pega uma laçada, vamos fazer meio ponto alto, tá? Olha só, como se fosse fazer um ponto alto, mas aí a gente puxa tudo de uma vez, certo? Nós vamos fazer essa carreira toda em meio ponto alto, um meio ponto alto mais um aumento, tá? Todos em meio ponto alto. Aí a gente faz, ó, um meio ponto alto, tá? E um aumento de meio ponto alto. Ficou meio confuso, né? Eu falando assim, mas vocês vão vendo que é bem simples, ó. É porque essa carreira toda vai ser de meio ponto alto, ou meio ponto, né? Como costumam, que vai ser essa parte da aba do chapéu que ela vai dobrar, tá? Então toda a carreira, um meio ponto alto e um aumento. E aí finalizando, nós vamos fazer agora ponto baixíssimo, tá? Olha só, introduz a agulha e puxa tudo de uma vez, sem laçada alguma. Vai no próximo ponto, puxa o fio e passa de uma vez. Então nós vamos fazer isso por toda a volta do chapéu, tá? Toda a carreira, só para finalizar. Introduz a agulha, certo? Nas 2 alcinhas e puxa de uma vez, é o ponto mais fácil que tem. Vamos fazer até o final com ponto baixíssimo. E aí finalizando, tá? Essa parte de pontos baixíssimos. Esse último pontinho, olha só, eu pegaria nas 2 alcinhas, certo? Para fazer o ponto baixíssimo, que é o último. Porém, vou pegar no meio dessas 2 alcinhas, tá? Como se eu fosse pegar só na alcinha de dentro. Mas eu vou passar por todos os outros pontos que estão atrás. É meio difícil, tá? Mas a gente consegue. Isso é questão só de prática. E pra gente que é perfeccionista, né? Quer fazer um trabalho bem acabado, bem finalizado. Tá? Olha só, passando a agulha e a gente finaliza com um ponto baixíssimo. Aí eu vou deixar um fio longo, tá? Pra costurar esse chapéu.
Olha só, tá finalizado o nosso chapéuzinho. Olha só como eu medi, certo? E a gente vai costurar na cabeça dele direto, tá? Não vai ficar solto. Aí eu vou colocar de ladinho, porque eu vou colocar uma argola de chaveiro nele, tá? Se for fazer só para enfeite, vou fazer com uma linha e uma agulha maior, tá? Aí não precisa deixar ele de ladinho não, mas ele ficou bem engraçadinho de lado, certo? Eu quero agradecer a todos que acompanharam o vídeo, que curtiram, comentaram, tá? Agradeço a todos pelo carinho que vocês têm tido. Muitas pessoas comentam no Instagram, no direct, a gente tem conversado bastante. Agradeço a todos pelo carinho que estão acompanhando os vídeos e peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo, comentem, tá, gente? Agradeço muito a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.